Carlos Miguel no Bahia. O que é que vocês acham? Seria uma boa? Porque assim, aparentemente, Patrick Sequeira não vem mais, né? Cadu Santoro parece que pegou no sono. Aí quando acordou, ele já viu o Marcos Felipe titular em mais um jogo, falhando e ajudando a eliminar o Bahia de mais uma competição. Aí, meu amigo, não quer pagar o que o Casa Pia tá pedindo porque é muito caro, mas sabe o que também saiu caro? As eliminações na Libertadores e na Sul-Americana. Se a gente tivesse um goleiro de alto nível, a gente estaria nas oitavas da Libertadores e tiraria a diferença que você, Cadu, não quer pagar ao Casa Pia. Nesse vídeo, bora discutir toda essa questão, bora falar também do Carlos Miguel, vamos falar dos cofres do Bahia. Esse vídeo aqui, velho, tá recheado, tá polêmico, porque eu tô cansado de ficar defendendo essa galera aí desde o início do ano que eu tô defendendo. E, meu irmão, uma hora cansa, tá ligado? Meu nome é Rico, seja muito bem-vindo. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no Esquadrão de Aço. E olha, muita gente acompanhando o CT do Bahia, comentando, interagindo, mas acaba esquecendo de deixar o like. Então, se você está vendo esse vídeo pelo celular, vira ele aí rapidinho, deixa o like. Se você está assistindo pela TV, pega o controle remoto, setinha para cima, procura o joinha, deixa o like também, porque o conteúdo é de graça, você não paga nada e pode ajudar apenas com o like. Ajuda muito, hein? Ó, vem comigo, a gente vai falar aí sobre toda essa questão, vamos falar sobre o Carlos Miguel também, mas deixa eu trazer primeiro aqui, ó. O Bahia fez 10 partidas contra times estrangeiros em 2025 e vamos dar uma olhada aqui no desempenho, né? Tá aí o Lúcio Rodrigues que parou de jogar bola, né? O Lúcio Rodrigues cansou de ser jogador, né? Se aposentou aparentemente, né? O Bahia se despediu, eu tô puto, velho. Tô puto. Tô puto. Essa eliminação pra mim foi bem dolorosa, velho. Acho que foi mais dolorosa do que a eliminação da Libertadores, porque nessa o Bahia não jogou nada, velho. Então assim, cansei, velho. O Bahia se despediu dos torneios internacionais de 2025 e trabalha para retornar à Copa Libertadores da América já na temporada de 2026, inclusive atualmente ocupando um lugar no G6 mesmo com partidas atrasadas no calendário do Brasileirão. Levando em consideração Libertadores e Sul-Americano, o Bahia fechou suas participações com um total de 12 partidas realizadas. No entanto, duas delas foram contra o Internacional em um confronto nacional na fase de grupos e não serão levadas em consideração neste levantamento. Sendo assim, o esquadrão realizou 10 atuações diante de equipes estrangeiras contra The Strongest, Boston River, Atlético Nacional, Nacional e América de Cali. Tá aqui o retrospecto, né? 4 triunfos, 3 derrotas, 3 empates, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, 50% de aproveitamento. O esquadrão chegou a ter um início de temporada promissor contra os estrangeiros, avançando 2 fases de mata-mata antes de ingressar em seu grupo na Libertadores. Contudo, não venceu nenhum dos jogos que valiam classificação para as oitavas de final, nem da Libertadores, nem da Sul-Americana. Rogério Ceni tem muito esse problema, né? Às vezes eu acho que o Rogério Ceni ele cansou, ele se acostumou a ser campeão e pronto, é isso. Ele não precisa provar mais nada a ninguém, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou falar sobre essa questão do Rogério. Continuar falando aqui sobre essas competições internacionais, né? Porque o Bahia lucrou aí quase 30 milhões de reais, né? Só em competições internacionais. Poderia ter sido muito mais. Poderia sim, velho. O Bahia se despediu das competições internacionais com a eliminação nos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana diante do América de Cali. Ao todo, foram 12 partidas continentais e um lucro de quase 30 milhões de reais pelo desempenho. As maiores premiações pagas pela Comebol são para os times que jogam a Copa Libertadores da América. O tricolor jogou 10 partidas na competição, incluindo 6 jogos da fase de grupos e 4 pelas fases preliminares. O lucro do Bahia na Libertadores foi de 26 milhões 380 mil reais. Já na Sul-Americana, o esquadrão recebe apenas a quantidade de participação na fase de playoffs, uma vez que não conseguiu sequer avançar uma etapa no torneio. Assim sendo, o Bahia lucra 2 milhões 770 mil reais na Sul-Americana. Dinheiro, né, cara? Dinheiro e poderia ter sido muito mais se não fosse essa participação vergonhosa na Sul-Americana e uma participação vergonhosa também na Libertadores, cara. A gente tem que levar em conta que o Bahia começou muito bem a fase de grupos da Libertadores, tinha tudo para passar com folgas e deixou de bandeja, cara. Acabou, não quis jogar, não quis ganhar, não quis nada, cara.
Que nada. Aí vieram lesões, a gente vai falar sobre isso, cara, na moral. Vamos falar sobre isso. Pegar o gancho nisso aqui, ó, velho. Deixa eu colocar aqui na tela rapidinho. Porque é o seguinte, essa notícia aqui saiu nos últimos dias, né? Ao que tudo indica aí, a vinda de Patrick Sequeira pro Bahia deu uma bela esfriada, né, velho? E parecia que tava tudo certo, né? Tava com cara realmente de final feliz. A gente até vinha comentando aqui no canal que tava muito quente a vinda dele, que é, porra, vamos buscar no aeroporto, eu pago Uber. Provavelmente essa semana que a gente tá agora seria o dia do anúncio oficial de tão perto que estava, né, cara? Mas não rolou, não rolou. E o motivo é que o Bahia recuou, né, por conta dos valores. E aí, velho, sinceramente, assim, eu vou bater numa tecla que a gente já falou algumas vezes por aqui no canal. A falta de planejamento desde o início do ano da temporada é o grande causador disso tudo. Porque assim, tempo para contratar um goleiro teve de sobra. Só que Cadu Santoro e o Grupo City, eles estão num ritmo que parece mais passo de tartaruga cansada, tá ligado? Não é nem uma tartaruga saudável. A tartaruga já tá cansada. Porque assim, a primeira janela se foi. Não trouxeram ninguém. Aí ficaram insistindo em Patrick Sequeira como se fosse o único goleiro disponível no planeta. Tá aí o resultado. Agora a gente não tem goleiro. Porque a gente tá jogando com quem? Com o Marcos Felipe. Um goleiro que ninguém confia, diretoria não confia, técnico não confia, torcida não confia. Mas foi decisivo esse ano já, né? 2 vezes, né? Só que de forma negativa, né? Foi com ele com o Bahia que o Bahia deu adeus a 2 competições continentais. Eu não tô dizendo que ele foi o único culpado, não. Mas ele tem grande parcela de culpa nas eliminações. E aí me parece que não contratar um goleiro de alto nível custou caro, né, velho? E o mais irônico disso tudo pra mim é que a gente tem um técnico que ele é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. E mesmo assim, o Rogério Ceni não consegue ou não quer bater de frente com a diretoria e pedir um técnico, um goleiro decente. É inacreditável, bicho. E o problema não é só goleiro, né? Até agora, nenhuma contratação relevante chegou. A gente olha para os lados e vê Flamengo, Palmeiras, Botafogo, todo mundo se reforçando. O Bahia parado. Será que é contra esses times mesmo que a gente tá brigando, velho? Será? Com esse elenco enxuto aí, parece que o objetivo da diretoria é só manter o Bahia na Série A. Nada além disso, tá ligado? Ah, mas é um projeto a médio e longo prazo. Beleza, eu concordo, tranquilo. Inclusive, mais uma vez, parabéns. Eu sempre parabenizo aqui pelo excelente trabalho que vem fazendo na base. Tá lindo, tá maravilhoso. Mas e hoje? E o agora? Depois de décadas, a gente chegou à Libertadores, a gente tá brigando na parte de cima da tabela. Beleza, esse é o momento de agir, velho. De reforçar o elenco, mas não, até agora nenhum goleiro, nenhum atacante, nenhum meia, nenhum zagueiro, nada. Aliás, você sabia que o Bahia tem apenas 3 zagueiros aptos no elenco principal? Gente, isso não existe. É desanimador. Hoje a gente tá em cima. A gente tá lá em cima da tabela, mas quando começarem as lesões, que são inevitáveis, não vai ter quem colocar. E se a gente for para mais uma Libertadores, vai ser de novo via pré, do jeito mais difícil, tudo por falta de reforço. Eu acredito no Bahia porque eu torço pro Bahia. Se eu não acreditar, quem é que vai? Mas que é difícil manter o otimismo, vendo essa lerdeza de Cadu Santoro e essa teimosia de Rogério Ceni, porque, meu irmão, Marcos Felipe claramente não tem condições de ser titular. A gente tem um goleiro de primeira linha no banco? Não. Mas a gente tem Ronaldo, bota o Ronaldo, velho. Ah, mas Ronaldo não sabe jogar com os pés. E contratou pra quê? Com as mãos, que é a verdadeira função do goleiro, com certeza ele é melhor do que o Marcos Felipe. Ou então deixa o gol vazio. Porque pelo menos a gente assume que não tem goleiro e parte pra honestidade, tá ligado? E aí a gente perde tempo com o Patrick Sequeira. A gente não foi atrás do Léo Jardim, que é um baita goleiro, mas que o Vasco já anunciou há algumas semanas atrás
a sua renovação. O Bahia poderia ter chegado junto, o Grupo City poderia ter chegado junto. É o Grupo City, gente. Contra o Vasco tá caindo os cabelos, velho. E não trouxe o cara, tá ligado? Não foi lá em cima do cara tentar trazer ele, velho. Aí eu deixo aqui a minha dica, velho. Carlos Miguel. Só que aí é aquela coisa, né? Quem sou eu? Quem sou eu perante os scouts do Grupo City, né, velho? Quem sou eu? Queria ver o Carlos Miguel. É banco lá, é banco. A gente já viu ele no Corinthians e sabe que ele é um baita goleiro, tem muito potencial. Ele é muito promissor. Tem 26 anos ainda, uma idade muito boa para goleiro, ainda é muito jovem para um goleiro. 2,4 m de altura. Por que não? Vai ficar até o ano que vem pensando ainda no Patrick Sequeira? Minha gente, que é isso, velho. Bom, tá aí. Desabafei, precisava desabafar. Essa eliminação foi muito dolorosa pra mim. Pior do que a Libertadores. Cara, ver os jogadores ali sem vontade alguma, tá ligado? Foi vergonhoso, cara. Foi uma eliminação vergonhosa, velho. Vergonhosa. Eu realmente desliguei a TV e não consegui dormir direito, velho. É isso. É isso. Vamos ver se mexem aí e trazem algum jogador aí pro elenco, né, velho? Muito obrigado a você que viu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora Bahia! Fui!